10:08. Chegou que hora? 7:07. Então, vamos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Estamos dando início a mais uma sessão. Boa noite a todos que aqui se fazem presentes, a todos os componentes da banda de percussão do nosso município, Maestro Fabão, meu pai, seu Enio, esposa do companheiro Negro que está presente, e a todos que nos acompanham também através das redes sociais, YouTube, Facebook. Vamos dar início a mais uma sessão e, para darmos início, faremos a leitura da ata da sessão anterior. Vereador Leandro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os nobres vereadores, boa noite. Boa noite a todos aqueles que se fazem presentes aqui. Cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando via YouTube, via Facebook também. Seja bem-vindo a mais uma sessão da Câmara de Vereadores. Leitura da ata da sessão do dia 10 de setembro de 2018. Aos 10 dias do mês de setembro de 2018, às 19h40, todos os vereadores reuniram-se na sede da Câmara Municipal, situada à Rua Altino Pereira de Souza, sem número, para uma sessão ordinária. O presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos e, em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 57 de 2018, de autoria do vereador Eugimar, sendo a mesma encaminhada. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, do qual eu, primeiro secretário, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelo presidente após leitura e aprovação pelos demais vereadores. Senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Votação da ata. Vereador Eudes. Obrigado, presidente. Boa noite, companheiro Márcio, nobres vereadores, pessoal que nos assiste aqui pelo Facebook, pessoal da banda, muito boa noite. Presidente, a ata aprovada. Obrigado, vereador. Vereador Gregório. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os companheiros de mesa. Boa noite, companheira Márcia. Boa noite a todos da banda de percussão municipal. Boa noite, Enio. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos fazem presente pelo canal do Facebook. Ata aprovada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Sinésio. Boa noite a todos. Ata aprovada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Leandro. Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Barriga. Obrigado, presidente. Boa noite aqui aos nobres pares. Boa noite a todos da banda de percussão aqui em nome do professor Fábio, ao senhor Enio que está aqui presente, a todos que nos acompanham também pelo Facebook, meu boa noite. E ata aprovada, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Nego. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os companheiros de mesa, a todos que fazem presente, minha esposa Noemi, juntamente com meu filho Ramigli, aqui na sessão, a banda Hermes Panhenbecker, banda de percussão, em nome do professor Fábio, maestro Fábio, ao seu Enio, ao nosso cinegrafista João Paulo, e a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook, pelo canal do YouTube. Uma boa noite a todos. E a ata aprovada, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Negro. Vereadora Márcia. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa. Ata aprovada, presidente. Obrigado, vereadora. A ata aprovada. Dando sequência à nossa sessão, hoje nós temos projeto 055 de 2018. 055 de 2018. Vereador Leandro. Leitura do projeto de lei complementar número 055 de 2018.
dispõe sobre o Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes do município de Alto Taquari, o Refis Municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, na pessoa do senhor Fábio Mauri Garbujo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica instituído o Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes, o Refis Municipal, com o objetivo de promover a regularização dos débitos de natureza tributária e não tributária, cujo vencimento tenha ocorrido até a data da vigência da lei. A regularização de que trata o caput deste artigo será promovida mediante a concessão de benefício fiscal relativo à anistia de multas e juros moratórios decorrentes de créditos inscritos e ou não em dívida ativa, com e ou sem exigibilidade suspensa, ajuizados ou ajuizar com e ou sem protesto extrajudicial, originários de tributos, tarifas e ou multas impostas administrativamente. Parágrafo 2º. O benefício fiscal de que trata o parágrafo 1º deste artigo se estende também aos créditos tributários e ou não tributários que tenham sido objeto de parcelamento e que estejam em situação de inadimplência. Artigo 2º. A adesão ao Refis Municipal dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus a regime especial de consolidação, parcelamento e pagamento dos débitos. Parágrafo 1º. O ingresso no programa para fruição de benefício fiscal instituído por esta lei complementar deverá ser efetuado em até 120 dias, contados a partir da sua vigência. Parágrafo 2º. A consolidação dos débitos existentes em nome do optante ao Refis Municipal será efetuada na data do pedido de ingresso no programa. Artigo 3º-A. Artigo 3º. A confirmação de adesão ao Refis Municipal dar-se-á com o efetivo recolhimento da primeira parcela, cujo vencimento será o último dia útil do mês em que se realizar a consolidação do débito, devendo o saldo devedor ser recolhido em parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês subsequente, convertidas em unidade padrão fiscal do município, a UPF, observando o prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei complementar. Parágrafo 1º. O parcelamento dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, serão processados em separado dos não inscritos. Artigo 4º. Os débitos objeto da regularização de que se trata esta lei complementar poderão ser parcelados em até 36 meses e pagos com os descontos incidentes sobre os encargos moratórios de multas e juros, respeitadas as seguintes deduções. Inciso 1º, 100% no caso de pagamento em até 6 parcelas. Segundo, 80% no caso de pagamento de 7 a 12 parcelas. Terceiro, 70% no caso de pagamento de 13 a 18 parcelas. Quarto, 60% no caso de pagamento de 19 a 24 parcelas. E quinto, 50% no caso de pagamento de 25 a 36 parcelas. Parágrafo 1º. O não pagamento das parcelas na data do respectivo vencimento acarretará multa moratória de 2% sobre o seu valor e juros moratórios de 0,5% ou 0,5%, 0,5% ao mês ou fração de mês em atraso. Parágrafo 2º. Os débitos parcelados com base nesta lei deverão ser pagos em parcelas não inferiores a: primeiro,
uma UPFMS, UPFMs, Unidade Padrão Fiscal do Município para Pessoa Física. Segundo, 2 UPFMs para pessoa jurídica. Terceiro, parágrafo 3º, a rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que o regulam implicará no restabelecimento integral da dívida, descontados apenas o valor efetivamente pago. Parágrafo 4º, os débitos objeto de cobrança extrajudicial com restrição de protesto poderão ser parcelados com renovação da dívida nos termos do artigo 2º desta lei complementar. Parágrafo 5º, a retirada do protesto dos débitos de que trata o parágrafo 4º deste artigo está condicionada ao recolhimento pelo devedor de custas e emolumentos cartorários junto ao tabelionato de protestos. Parágrafo 6º, os débitos no valor acima de R$200 mil poderão ser parcelados em até 60 meses e pagos com os descontos incidentes sobre os encargos moratórios de multa e juros, respeitada a dedução prevista para a hipótese do inciso 5º deste artigo. Artigo 5º. A adesão ao refis municipal implica, primeiro, confissão irrevogável e irretratável dos débitos. Segundo, aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas no programa. Terceiro, expressa renúncia de qualquer impugnação, defesa ou recurso administrativo ou judicial. Quarto, pagamento regular e tempestivo das parcelas incluídas no programa de incentivo. Parágrafo único. A inadimplência de 3 parcelas consecutivas implicará na revogação do parcelamento. Artigo 6º. Os débitos que tenham sido objeto de parcelamento anterior à vigência desta lei complementar, não integralmente quitados, poderão ser objeto do refis municipal de que trata esta lei complementar. Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput deste artigo terão seu saldo apurado na data do pedido de ingresso no programa para fins de consolidação, parcelamento e pagamento do montante apurado, observados os termos do artigo 3º desta lei complementar. Artigo 7º. Os benefícios do programa não se aplicam, primeiro, aos créditos tributários lançados de ofício em decorrência de, segundo, infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação. Terceiro, revogação, cancelamento ou anulação de isenção ou imunidade tributária em consequência de inobservância de critérios e condições previstas na legislação vigente ou de concessão ou reconhecimento por meio de procedimentos eivados de vícios ou sem o cumprimento das formalidades legais. Quarto, créditos tributários decorrentes de retenções e ou de substituições tributárias. Artigo 8º. A aplicação das disposições desta lei complementar não autoriza a restituição ou compensação de importâncias pagas anteriormente à adesão ao programa Refis Municipal. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei complementar no que for necessário ao seu fiel cumprimento. Artigo 10. Compete à Secretaria Municipal de Fazenda adotar os procedimentos necessários à execução do refis municipal instituídos por esta lei complementar. Artigo 11. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário. Alto Taquari, 3 de setembro de 2018. Prefeito Municipal Fábio Mauri Garbúgio. Acompanhado ao projeto de lei, aqui se encontra a mensagem endereçada ao presidente e aos senhores vereadores. Encaminho a apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei número 055 de 2018,
que dispõe sobre o Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de contribuintes do município de Alto Taquari, Refis Municipal e da outras providências. A presente proposta ela tem por objetivo atender à orientação do Poder Judiciário, ou seja, do reverendo juiz da comarca de Alto Taquari, Mato Grosso, e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme protocolo de intenções de cooperação entre o município de Alto Taquari e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme documentos em anexo. Cabe salientar que o termo de parceria a ser realizado entre o município de Alto Taquari, Mato Grosso, e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso será elaborado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado para com o município. É importante ressaltar ainda que o referido projeto foi orientação do juiz da comarca de Alto Taquari, Mato Grosso, tendo em vista a quantidade de processos que tramitam na comarca, trazendo sérios aborrecimentos e prejuízos pela burocracia existente na cobrança junto ao Poder Judiciário. Com a aprovação do projeto em apreço, o município poderá realizar o protocolo de intenção de cooperação, bem como o termo de parceria junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dando solução aos conflitos e cidadania da comarca de Alto Taquari. Neste sentido, esclarecemos que tanto o município, assim como o Poder Judiciário, tem certeza de que as soluções de redução dos processos relativos às instituições fiscais municipais, de forma administrativa, poderá diminuir sobremaneira os inadimplentes com as respectivas negociações. Portanto, a urgência da apreciação da matéria se justifica pelos motivos retroexplanados, razão pela qual esperamos contar com a costumeira colaboração na análise e aprovação neste projeto. Gabinete do Prefeito de Alto Taquari, Mato Grosso, 3 de setembro de 2018, Prefeito Municipal Fábio Mauri Garbujo, ao muito digníssimo Presidente da Câmara Municipal, Ivan Marion de Borba. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 055 de 2018, relator Leandro Alves Almeida. Dispõe sobre o programa de estímulo e regularização fiscal de contribuintes do município de Alto Taquari, Refis Municipal e da outras providências. Quanto ao relatório, trata-se de projeto com finalidade do Refis Municipal, ou seja, conceder desconto em juros e mora em créditos tributários inscritos na dívida ativa ajuizados ou não. O parcelamento será de até 36 meses com descontos variáveis de 50% a 100%. Outro sim, o parágrafo 6º do artigo 4º do citado projeto concede prazo de 60 meses para os créditos tributários acima de R$ 200 mil. Neste caso, a dedução será de 50% sobre os encargos moratórios de multas e juros. Diante disto, eu passo a analisar sobre os seguintes aspectos. A constitucionalidade. Será que o Refis e outros programas de parcelamento incentivado, o PI, que existem em nossa federação, se caracterizam como um mecanismo de renúncia de receita? Essa é uma pergunta dentro do parecer da constitucionalidade. Segundo o tributarista Fernando Facuri Scaff, no decorrer dos últimos anos, uma das bases da política econômica dos governos brasileiros, tanto federal, estadual e municipal, tem sido calçada nas renúncias fiscais, que se caracterizam em redução de carga tributária através de diversos mecanismos, como crédito presumido, isenção
e redução da base de cálculo, muitas vezes concedidos a empresas específicas, outras vezes a setores inteiros que atuam em determinado segmento econômico, conforme SCAF de 2014. Mas será que o Refis e outros programas de parcelamento incentivado que existem em nossa federação se caracterizam como um mecanismo de renúncia de receita? E qual seria a importância prática dessa distinção para os fins do orçamento público em relação aos programas de políticas governamentais para os entes da federação? O refis ou parcelamento incentivado, em linhas gerais, constitui um incentivo para os contribuintes quitarem os seus débitos, com o resultado esperado de aumentar a receita da administração para fazer frente às despesas fixadas. Fernando Facuri Scaf salienta que não há dúvida que esse conjunto de refis se insere na política econômica dos governos federal, estadual e municipal de desonerações incentivadas, visando reduzir o estoque de seus créditos e obter mais receita para fazer frente ao superávit primário para traçar as metas estabelecidas pelo governo. O referido programa é utilizado constantemente pela União, estados e municípios para tentarem cumprir as metas fiscais traçadas pelas leis orçamentárias, o que tem aumentado de maneira expressiva o número de arrecadação de débitos tributários e não tributários. O conceito de renúncia de receita foi introduzido pelo direito americano em 1967, tendo como base conceitual o conceito de taxex penditure, o qual pode ser traduzido como gasto tributário, criado por Stanley Surrey em seu clássico Pathways to Tax Reform. Em linhas gerais, Surrey descobriu que muitas das normas tributárias em vigor erodiam a arrecadação tributária, concluindo que regras legítimas de tributação eram, na realidade, formas obscuras de transferir recursos públicos a determinado grupo de particulares, motivo pelo qual defendeu que deveriam ser claramente previstas na proposta orçamentária o valor gasto com cada norma de benefício tributário para serem comparados com as demais despesas públicas, criando o conceito de gasto tributário. Tal conceito foi introduzido pela Constituição de 1988, ao definir em seu artigo 65, parágrafo 6º, que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Esse conceito foi utilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, ao definir que a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção fiscal. Portanto, o conceito de renúncia de receita está diretamente ligado ao conceito do benefício fiscal, na medida em que o primeiro conceito é tão somente o enunciado quantitativo dos efeitos financeiros acarretados pelo segundo. Tal conceito ele exclui a anistia de juros e multas constantes no refis, uma vez que não prevê qualquer redução de tributos, mas apenas de juros e multa, os quais não são enquadrados no conceito de benefício fiscal. Destacamos também que a Lei de Responsabilidade Fiscal trata do equilíbrio financeiro do ano corrente. Em outras palavras, procura fornecer ferramentas para que não ocorra o chamado desequilíbrio fiscal em determinado exercício financeiro. No conceito constitucional e da lei complementar, pode-se extrair que, juridicamente, o artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em que diz, no artigo 14,
a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro, do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deixa margem a uma interpretação mais genérica, onde se entende que, se houver concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, obrigatoriamente deve existir a estimativa de impacto orçamentário. No entendo, podemos fazer 3 observações quanto ao texto da lei. Primeiro, a parte onde diz, da qual decorra renúncia de receita, impõe uma condição de que, se houver algum prejuízo ao ano corrente, deve existir o tal estudo do impacto, e, se não houver, não necessita. Segundo, quanto à necessidade da estimativa de impacto prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que consta parte onde diz, em que deva iniciar a sua vigência. É algo condicionado ao exercício financeiro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o Programa de Parcelamento Incentivado trata dos débitos dos exercícios anteriores e não do ano corrente. Não há que falar em estimativa de impacto. Haja vista, o programa versa sobre débitos já inscritos em dívida ativa dos exercícios passados. Do mesmo modo, o artigo 165 da Constituição Federal de 88, em seu parágrafo 6º, prevê que a LDO deverá constar o efeito gerado nas receitas decorrentes de isenções, anistias, remissões e etc. Entretanto, tal ato só se fundamenta em caso de previsão negativa da receita, o que não acontece no presente caso. Parágrafo 3º. O parágrafo 1º do referido artigo salienta que renúncia compreende anistia, remissão, subsídio ou isenção de caráter não geral que implique redução discriminada de tributos. Ora, isso não ocorre no presente caso, pois o programa trata apenas da redução das chamadas penalidades pecuniárias, juros e multa, que não se confunde com o tributo propriamente dito. Portanto, não haver disposição de receita tributária por parte do município, é importante ressaltar também que o benefício é de caráter geral, ou seja, não faz discriminação. Através de métodos de interpretação, chega-se à conclusão que o referido artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve um evento futuro e incerto, vez que o legislador, ao colocar no caput a palavra decorra, frisa que, caso não ocorra a chamada renúncia de receita, não há o que se falar em estudo de impacto financeiro nesta hipótese. Além disso, a multa e os juros têm caráter de sanção, sendo assim, não devendo ser confundido com o tributo devido. Nessa linha, o próprio Código Tributário Nacional nos dá o conceito de tributo em seu artigo 3º, em que diz: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Segundo o tributarista Ricardo Lobo Torres, o tributo e a penalidade, multa e juros pecuniárias são inconfundíveis, porque aquele deriva da incidência do poder tributário do Estado. Já a segunda tem o condão de resguardar a validade da ordem jurídica por meio coercitivo, ou seja, a sanção propriamente dita. De acordo com Luciano Amaro, a infração enseja a aplicação de remédios legais, que ora buscam repor a situação
querida pelo direito, mediante execução coercitiva da obrigação descumprida, ora reparar o dano causado ao direito alheio por meio de prestação indenizatória, ora punir o comportamento ilícito, infligindo um castigo ao infrator. Conclui-se que o chamado refis ele tem natureza de transação tributária e não viola o artigo 65 da nossa Carta Magna e o artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Destarte como conclui o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Dr. Fernando Facuri Scaff, referido instituto somente pode ser enquadrado no conceito jurídico de transação. Entendo que resta apenas uma hipótese em todo o sistema normativo tributário que permite enquadrar os diversos refis, aqui incluídos os estaduais e municipais, que é a da extinção do crédito tributário pela transação, fórmula prevista pelo artigo 171 do Código Tributário Nacional. Artigo 171 do Código Tributário Nacional. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Observe-se que a transação é uma mescla de vários dos institutos acima mencionados, o que se caracteriza pela expressão concessões mútuas a serem firmadas entre os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, cujo objetivo é a determinação do litígio visando a extinção do crédito tributário. Claro, sob a égide da reserva legal, o que é pressuposto e está contemplado nos diversos refis, conforme as leis acima mencionadas de SCAF 2014. Assim, a natureza jurídica das penalidades inscritas em dívida ativa, por não ensejarem ao município a expectativa de executar a sua política pública em vista da incerteza do seu recebimento, não pode ser considerada o PI uma renúncia de receita, sendo certo que parte desse valor não será objeto de pagamento. A anistia, de modo semelhante à remissão, consiste no perdão do pagamento de importância pecuniária decorrente da incidência de uma norma sancionatória relativa a questões tributárias. Neste sentido, a norma da anistia possui a natureza de perdão de dívida, sendo dotada da mesma estrutura da norma de remissão, tendo como único traço distintivo o fato de que a obrigação perdoada não se origina da incidência de regra matriz tributária, mas sim de uma norma sancionatória. Quanto à forma, tem-se que a anistia pode ser geral, limitada ou condicional. A geral é concedida a todos quantos se encontrem na mesma situação sem qualquer condição. Neste caso, o seu reconhecimento dependerá de prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Nesse sentido, como visto acima, a relação do Instituto da Anistia com o do gasto tributário também pode ser questionada, uma vez que o caput do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal restringe o conceito para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, não se aplicando aos benefícios relativos às penalidades. Assim, não há uma norma de referência quanto às normas que descrevem penalidades na medida em que elas não objetivam, em princípio, a arrecadação de receitas. Por fim, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal de Justiça ou o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu os refis ou PPIs, os programas de parcelamento incentivado, como uma espécie de transação em pelo menos 2 julgados, conforme
Relator, ministro Castro Correia, na resposta de número 739-037 do Rio Grande do Sul. E relatora, ministra Eliana Calmon, conforme resposta 499-090 de Santa Catarina. Conclui-se, portanto, que o parcelamento incentivado se enquadra no conceito jurídico de transação e não de benefício fiscal, uma vez que este implica na redução direta ou indireta de tributos, já o refis não visa este objetivo, motivo pelo qual não acarreta renúncia de receita nos termos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Posto isto, o referido projeto ele é, na sua íntegra, totalmente legal e constitucional. Quanto à redação, o projeto ele está em conformidade, além de possuir a estrutura correspondente à inserida no regimento interno desta Casa. Diante do exposto, emito parecer pela constitucionalidade do projeto de lei complementar 055 de 2018, é o parecer Alto Taquari, Mato Grosso, 14 de setembro de 2018, relator Leandro Alves Almeida. Senhor presidente. Finalizou a leitura. Você vai ter que começar a falar de novo. Moer o bico aqui. Obrigado, vereador Leandro. É um projeto 055 com um relatório bastante extenso, mas faz necessário, né, devido à importância do projeto que está em pauta. E Vossa Excelência, como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, está com a palavra novamente. Obrigado, senhor presidente. Discorrendo, senhor presidente, sobre o parecer da comissão, como todos puderam observar, é um parecer bem extenso, 8 páginas, 7 páginas, explanando basicamente a questão legal deste projeto de lei. Basicamente, todo o relatório era simplesmente para chegar no final e dizer que o projeto ele é legal, ele é constitucional na sua íntegra. É importante salientar, conforme foi colocado no relatório, que este projeto de lei ele não está autorizando o gestor municipal a renunciar receitas, ou seja, renunciar tributos. Na verdade, existe aqui uma forma de contribuir com que o município possa estar recebendo seus dividendos, os valores originários destes débitos tributários ou não. Então, na verdade, ele não está isentando o município, não está autorizando reduzir receitas, até porque, se fosse nesse sentido, teria que ter um estudo do impacto financeiro com a redução de receita, mas como aqui não é o caso, não tem a necessidade de apresentação de estudo de impacto financeiro para a questão de redução de receita. Com relação, senhor presidente, à importância deste projeto para o município, é visto que estas dívidas, na sua maioria ou na sua totalidade, já estão na dívida ativa do município e compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do Fórum de Alto Taquari, da comarca de Alto Taquari, executar estas dívidas. Mas nós sabemos que o processo do judiciário, ele é um tanto quanto lento, moroso, até porque a demanda do judiciário, ela não é apenas relativa à execução fiscal do município. O fórum ele trabalha com a sua demanda diária e eu vejo que este projeto de lei, onde ele vai trazer até 50% de desconto, que fique muito claro para as pessoas que estão acompanhando,
de 100% a 50% de desconto nas multas e juros acarretados até o período do parcelamento. Então, a pessoa que propor o parcelamento, ela pode parcelar de 1 a 36 vezes, exceto aqueles que devem valores acima de 200 mil, poderão parcelar em até 60 meses, mas já com a condição de apenas 50% de desconto. Mas para as outras pessoas, dependendo o valor do débito, a pessoa pode parcelar em até 6 vezes, com 100% de isenção das multas e juros, apenas vai pagar o valor principal da dívida. Eu vejo que isso é uma forma inteligente, essa proposta do nosso juiz de direito da comarca de Alto Taquari, através do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e também do prefeito em propor, senhor presidente, este projeto de lei para que possa melhorar a sua receita. Isso aqui é uma forma de alavancar a receita, de aumentar o orçamento do município e também fazer investimentos em várias áreas que o município necessita através de seus recursos. Então, aqui vai vir créditos relativos à dívida de água, a dívidas de IPTU, relacionado a dívidas de SSQN, ITR. Então, assim, eu tenho certeza que será avaliado e visto com bons olhos pela população, porque é uma forma fácil da população poder aderir a esse parcelamento. Pelo que foi falado, haverá um mutirão, será feito um mutirão de parcelamento, um mutirão de convocação das pessoas, para que possa estar ali regularizando seus débitos junto ao município. Senhor presidente, no mais seria isso. Se algum vereador tiver alguma dúvida quanto ao relatório da comissão, estou à disposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Vamos à discussão do projeto. Vereador Ildes. Obrigado, presidente. Só para esclarecer e tentar entender também, que eu vejo aqui, presidente, que o executivo, na verdade, ele não está nem renunciando à receita, né? Porque o valor principal vai ser cobrado. Pelo contrário, vai ganhar alguma porcentagem em cima das parcelas, né? Caso a primeira de 100% das deduções, que ficaria o valor principal. Então, não há renúncia de receita de momento algum. Eu acho que é uma brilhante ideia, espero que na verdade, que funcione, que o contribuinte também entenda, né? Porque hoje a gente aprova que amanhã os papagaios de pirata saem falando aí que a Câmara está aprovando aqui para cobrar da população de Taquari. Então, isso aqui são as dívidas retroativas, né? E a gente vem colaborando para que possa ser parcelado no menor pauta de juros possível. Então, acho que comigo pode contar com essa pauta de projeto, viu, presidente? Obrigado, vereador Eudes. Vereador Gregório. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Uma iniciativa de grande valia aos nossos contribuintes, que venha a trazer um recurso para a nossa prefeitura, para a nossa comunidade. Então, a gente não teria como ser contrário, senhor presidente. Sou favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Sinésio. Eu gostaria de ver com o nosso presidente se é legal ou não, que eu ia fazer um requerimento, querendo saber quais são as empresas que estão com esse débito e os valores dela. E esse relatório seria encaminhado pela Câmara para a gente ter noção de quais são as empresas, ou de pessoa física ou de pessoa jurídica, no modo geral, que encaminhasse esse requerimento aqui para a Câmara para a gente ter uma noção, para a gente acompanhar esse processo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sinésio. Não, com certeza, torna até mais transparente a questão das informações com relação a Vossa Excelência apresentar um requerimento
para que esta casa aqui vote o requerimento para que o Executivo possa nos enviar a lista dos credores com relação às dívidas que o município tem a receber. É de suma importância, até transparecerá muito bem para nós aqui, para nós sabermos quais os valores e quais as pessoas, as empresas que têm essa dívida com o município. Vossa Excelência tem total liberdade de apresentar um requerimento para que nós possamos colocar em votação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Sinésio. Vereador Leandro, seu voto. Presidente, voto favorável. Obrigado, vereador. Vereador Barriga. Obrigado, presidente. Acho um projeto importante, né, para o nosso município, né, até porque não tem renúncia de receita, porque quando para você ter uma isenção dos juros aqui até de 100% e parcelar ainda até 6 vezes, né? Então aqui não está renunciando, que o valor da dívida vai ser totalmente cobrado, né? Então é de muita importância e também é um projeto partido pelo Poder Judiciário, pela comarca de Alto Taquari, né? Juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado, né? Então é um projeto que vai favorecer muita gente no município, né, presidente? Então eu sou totalmente favorável. E quanto ao requerimento do vereador Sinésio, também acho muito importante, até para a gente ter um conhecimento do valor dessas dívidas, né, que existe no município e estar acompanhando quais empresas são as devedoras dessas dívidas ativas. Então eu sou totalmente favorável, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Nego. Obrigado, presidente. Esse projeto vem a ser parceiro da população que está com débito, né? Com o município, no caso, né? Suas receitas, que está acumulada aí como dívida de PTU mesmo, que tem, sabemos que tem bastante, né? Então não parcelava, agora vai estar parcelando. Então vai estar tirando juro, então vai estar mais fácil para os contribuintes estarem ali fazer as suas negociações e estar acertando seus impostos com o município, né? Então, presidente, tem que só dedicar meu apoio aqui, meu voto a esse projeto, sendo favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Nego. Vereadora Márcia. Obrigado, presidente. O projeto muito bem esclarecido pelo relator e acompanhado pelo jurídico. Eu sou favorável ao projeto. Obrigado, vereadora Márcia. Obrigado, vereadores. Vereador Eudes, voto de Vossa Excelência favorável também. Obrigado. O projeto 055, então, aprovado por unanimidade em primeiro turno. Vereador Leandro, dando sequência à sessão, leitura do requerimento. Com a palavra. Requerimento 042 de 2018, autor Leandro Alves Almeida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, o vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta egrégia Casa de Leis, requer ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Fábio Mauri Garbujo, com cópia para a Secretaria de Meio Ambiente, para que no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal nos informe o seguinte: em resposta ao requerimento número 33 de 2018, foi informado a esta Casa, através do ofício 84 de 2018 e em anexo o ofício 18 de 2018 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que o plano de revitalização urbana estaria pronto em abril. Assim, é o presente para requerer que seja enviado a esta Casa o referido plano. Justificativa: o presente requerimento ele tem como fundamento tomarmos conhecimento do plano de revitalização urbana, Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018, vereador Leandro Alves Almeida. Obrigado, vereador Leandro. Vossa Excelência, com a palavra, autor do requerimento. Obrigado, senhor presidente. Eu aqui gostaria de pedir o apoio de Vossas Excelências na apresentação deste requerimento. Eu creio que os vereadores se recordam
eu encaminhei um requerimento ao Poder Executivo solicitando informações se havia no município algum plano relacionado ao meio ambiente, de preservação das nascentes dos nossos rios, do rio Taquari, do rio Araguaia e de várias nascentes que nós temos dentro do nosso município. A exemplo do rio Gueroba, Guerobinha, e várias outras nascentes que nós temos dentro do nosso município, o rio Laje. E foi nos informado no requerimento, através do requerimento, no dia 8 de março, que o município ele estava elaborando um plano e que em abril este plano estaria sendo apresentado ao prefeito. Nós já estamos em setembro, a gente não tem conhecimento deste plano e nós temos acompanhado durante estes últimos dias sérias agressões ao meio ambiente, principalmente relacionados a queimadas. Realmente, graças a Deus, com as chuvas, melhorou bastante o clima no nosso município, mas se nós temos ideia de uns 10 anos para cá, o clima de Alto Taquari ele vem sofrendo alterações ao longo dos anos. Alto Taquari era considerado um dos municípios de melhor clima do estado e da nossa região, e gradativamente tem se aumentado a temperatura, chegando aí a sensação térmica de 40, 42 graus em determinados períodos do dia, e a gente tem uma clara noção de que isso também é devido ao desmatamento, devido às queimadas, ao avanço do plantio de cana-de-açúcar, e deixo claro aqui, não sou contra a empresa que faz o plantio, não sou contra quem planta, mas eu imagino que tem que ser um plantio, de certa forma, controlado e organizado. Nesse período do ano, tem-se aquela máxima, que cai raio, vereador Nego, como Vossa Excelência mesmo citou esses dias, cai raio no período de seca, em pleno julho, agosto, causando aí queimadas no nosso município. Nós tivemos agora, nos últimos dias, ali na região da Fazenda Pirituba, queimou uma grande parte ali descendo a Serra Preta afora ali, e isso é um grande dano ao nosso patrimônio, que é a nossa fauna, a nossa flora. Então, visto que eu acho que é de grande importância, um projeto como esse, como nós temos cobrado ao longo desses últimos anos, e este ano nós fizemos um requerimento, e o gestor nos informou que em abril estaria pronto esse plano, eu acho que seria de bom grado que esta Casa de Leis, todos os vereadores e também a população pudesse estar tendo conhecimento deste projeto e saber quais são os planos e ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o município relacionado com esse tema que é tão importante e que toda a sociedade não pode fechar os olhos. Gostaria de obter o apoio de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Vereador Eudes. Obrigado, presidente. Eu quero dar aqui os parabéns ao companheiro Leandro, pela preocupação e a iniciativa a meses anteriores. Eu acho, companheiro Leandro, é de extrema importância, sim, ainda mais para nós aqui, que várias nascentes estão aqui, as nossas redondezas. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar o mais rápido possível. Com certeza tem o meu apoio. Obrigado, vereador Eudes. Vereador Gregório. Queria dizer, Leandro, que sou também solidário a esse requerimento seu, e pode contar comigo. Acho de suma importância a preservação dos nossos mananciais aí, que já vem sendo degradada há longos anos. Mas seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gregório. Vereador Sinésio. Você está de parabéns, Leandro. Eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente e nessa sexta-feira nós tivemos uma reunião junto com o Luiz Perandil, que faz parte da Comissão do Meio Ambiente, e foi falado sobre essas queimadas. Mas o que eu mais citei foi
aquelas canas plantadas ali no bairro Morada da Praia, ali, que não tem nem 10 metros das residências. Aqui lá não é só perigo para o rato, cobras e outros bichos peçonhentos, mas também é perigoso a vida. E já faz 3 anos que nós pedimos para, pelo menos uma área de 80 metros, para preservar e não deixar plantar nada, ou plantar alguma coisa rasteiro. E eu quero deixar registrado aqui que já foi pedido para que naquela área da Morada da Praia, que deixasse pelo menos 80 metros, né, de largura, para que o fogo não pudesse atingir as casas, porque vai chegar uma hora que isso aí pode acontecer. Aí é tarde demais. É só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Barriga. Obrigado, presidente. Parabenizar aí o nobre companheiro Leandro aí pelo brilhante requerimento prestado, né? E também reforçar, né, igual o vereador Sinésio está falando ali também, a gente pode ter um projeto já que está na mão do nosso jurídico ali para tentar coibir um pouco as queimadas do nosso município. Tentar também, nesse mesmo projeto, a gente pode tentar delimitar uma certa distância do perímetro urbano para que se plante essas canas, né, para até evitar os animais peçonhentos, essas coisas, e o transtorno, né, até os riscos, né, da população que mora próximo à área de cana, né, que conforme o Sinésio falou, no Morada da Praia, a cana está quase dentro do terrenos. Né, então, acho que a gente já pode sentar todo mundo, discutir essa possibilidade, a gente está incluindo nesse projeto de lei já, né, pelo menos para tentar coibir. Não sei se vai resolver a gente criando um projeto de lei sobre queimadas para o município, né, porque já tem uma lei estadual, né, se vai resolver alguma coisa. Né, mas a gente pode tentar, vamos lutar, porque a gente está aqui para defender também a população do nosso município. Então não podemos ser omisso de deixar acontecer tudo isso, né, e ficar de bocas fechadas. Né, então, é um ótimo requerimento, vereador. Pode contar comigo, sou totalmente favorável e vamos à luta, porque a gente sabemos também, vereadores, que em Costa Rica existe uma parceria entre a ETH, né, hoje é a Ativos, né, sobre recuperação. Eles têm uma parceria que criam mudas no município. Então eu acho que também a prefeitura pode estar procurando eles, que eu tenho certeza que eles vão ser parceiros para tentar resolver esse problema no nosso município. E é isso aí, presidente, favorável. Obrigado, vereador Barriga. Vereador Negro. Obrigado, presidente. Desejar dar os parabéns ao vereador Leandro pela preocupação com essas malditas queimadas em torno de toda a cidade, né? Está cada vez que passa, cada ano que passa está aumentando mais. Esse ano mesmo foi terrível, hein? Dos dois lados, fumaça foi... sufocou muita gente, principalmente quem mora mais próximo à lavoura, né? Mas sou totalmente favorável e também, presidente, deixar, como o vereador Sinésio já disse, faz parte da Comissão do Meio Ambiente, isso é muito importante. A questão da cobrança do Morada da Praia, eu não posso deixar de passar em branco, né, presidente? Na gestão passada, Vossa Excelência sabe que eu já pedi 2 indicações, mandei para lá, na época, na gestão do prefeito, ex-prefeito Maurição. Fizemos até reportagem, até a TV Taquari foi lá entrevistar o vereador Negro, mas mirou nada, mas ficou registrado. A preocupação que eu venho entender do mandato passado. Então, isso reforça, o vereador Sinésio está falando, e vamos torcer que sirva de incentivo de quanto mais um cobrar, o outro cobrar, quem sabe um dia o milagre acontece, né? Porque não podemos nós executar. A vontade, eu sempre falo aqui, é de executar, de fazer, mas não podemos. Somos limitados, né? Mas as cobranças vêm sendo feitas. Quem acompanha vê. Indicação, requerimento e votar projeto do Executivo, sendo parceiro naquilo que é bom. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Negro. Vereadora Márcia. Aprovado o requerimento, presidente. Obrigado, vereadora Márcia. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, vereador Leandro. Vamos aguardar um momento, então, requerimento de autoria do vereador Sinésio. Com a palavra, vereador Sinésio. Então, sobre a Morada da Praia, como disse o vereador Negro, que já foi falado há 8 anos atrás, 4 anos atrás, não sei. Mas se a gente pegar firme, junto com a Odebrecht,
e nós sentar e entrar num acordo, eu acho que 2 hectares, 3 hectares de cana para IPH não vai significar nada. E 3, 4 hectares por salvar a vida é muita coisa. Eu acho que se a gente pegar e conversar lá com o superintendente, o supervisor da área agrícola, sentar, eu acho que eles vão ceder para nós. Então basta nós querer para fazer. Tem que ter ação, tem que correr atrás. Eu acho que isso aqui nós temos que fazer agora. Porque não adianta fazer depois que aconteceu um acidente, que tiver morte, aí já é tarde. Eu acho que nós deveríamos começar isso aí a partir de amanhã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sinésio. Dando sequência à leitura de autoria do vereador Sinésio, requerimento 043/2018. Requerimento 043/2018, autor, vereador Sinésio Alves Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, o vereador que este subscreve nos termos regimentais vigentes, após ouvir o douto soberano plenário desta Igreja Casa de Leis, requer ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Fábio Mauri Garbujo, com cópia para a Secretaria de Administração e Fazenda, para que no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal nos informe o seguinte: o valor da dívida ativa ajuizada e não ajuizada, bem como o relatório constando a relação dos devedores à municipalidade. Quanto à justificativa, o teor do presente requerimento é para tomarmos conhecimento do real valor que o município tende a receber dos contribuintes. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018, autor, vereador Sinésio Alves Rodrigues. Senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Vereador Sinésio, com a palavra. Veja bem, esse requerimento que eu fiz sobre os tributos, a gente tem que ter noção, porque nós somos fiscal, né? Então nós temos que saber os valores, que empresa, não é que a gente vai falar publicamente sobre as empresas, não. Só para a gente ter noção do que nós estamos fazendo. É mais ou menos nesse ponto que eu queria falar. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Eudes, o voto de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu também comungo com a mesma ideia do companheiro Sinésio, tenho meu total apoio, Sinésio. Aprovado. Obrigado, vereador. Vereador Gregório. Obrigado, presidente. Requerimento aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Leandro. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Sinésio pelo requerimento de grande importância, visto que hoje nós estamos aprovando em primeiro turno um programa do Refis Municipal. Então, acho que isso aqui vai dar mais clareza e conhecimento ao vereador, ao papel do vereador, e às vezes seria importante até que a gente, em segundo turno, colocasse como emenda ao projeto de lei que fosse encaminhado à Câmara de Vereadores relatório mensal dos parcelamentos, conforme foram feitos, para a gente poder ir tomando conhecimento juntamente com o que está sendo quitado. Requerimento favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Barriga. Favorável, presidente. Obrigado. Vereador Nego. Obrigado, presidente. Requerimento aprovado. Obrigado, vereador. Vereadora Márcia. Favorável, presidente. Obrigado, vereadora. Requerimento 043, aprovado por unanimidade. Dando sequência, vereador Leandro, leitura da indicação. Leitura da indicação de número 058 de 2018, de autoria do vereador Edsley Martins de Amorim. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Taquari, Mato Grosso, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes,
após ouvir o douto soberano plenário desta augusta Casa de Leis, indica ao excelentíssimo senhor Fábio Mauri Garbujo, muito digníssimo prefeito municipal, com cópia para a secretaria competente para que faça a restauração da ponte do Guerobinha. Justificativa. Trata-se de importante ponto de passagem para os agricultores, pecuaristas que utilizam-se desta ponte e é de extrema necessidade que se faça a restauração da referida ponte. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2018, autor, vereador Edsley Martins de Amorim. Senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. As matérias que nós tínhamos para a sessão seriam essas. Vamos agora aos 10 minutos. Vereador Barriga, com a palavra. Obrigado, presidente. A respeito dessa indicação aqui, né, da ponte do Guerobinha, né, eu trafegando por lá esses dias lá, passei lá e vi que realmente ela está quebrada, né? Então, fala aqui, o nosso FETAB aí tem aí, acho que quase 1 milhão na conta, se não tiver mais, né? E é uma obra que pode ser reparada com o dinheiro do FETAB, né? Então, e antes dela cair, de ficar intrafegável lá, que possa estar realizando, né, a recuperação dela, para facilitar para quem tem que passar ali todos os dias, né? Ônibus escolar, crianças que vêm para a escola, né? E até soja que é plantada do outro lado, da cana, né? E também, né, os produtores que ali também passam por aquela região, que possa estar recuperando a ponte para facilitar, né? O nosso FETAB está aí, tem dinheiro sobrando, né? Então acho mais justo que repare essa ponte o quanto mais rápido possível, né? Também quero aqui agora só fazer um alerta, né, senhor presidente, com a população, se iniciou as chuvas, nossa energia está aí um caos, né? Todo dia à noite aí tá vai e volta, pode causar algum prejuízo para os nossos moradores, né? E aqueles moradores que se sentir no prejuízo, que queimar algum eletrodoméstico, uma geladeira, uma TV, que procure a Energisa, porque vocês têm direito, de repente, lá de ser ressarcido pela Energisa, né? E não pode deixar isso passar. Queimou, procura a Energisa, vai atrás, corra atrás do seu direito, porque senão para eles é muito interessante, né? Deixar do jeito que está, energia vai e volta, queima a televisão. Hoje a televisão não é um produto barato, uma geladeira, né? E se você não correr atrás, a energia não está nem aí. Então eles tomam certa atitude só quando mexe no bolso. Então eu acho mais justo, né, mexer no bolso. Queimou, corra atrás da Energisa, procure seus direitos, né? Porque aí sim, eu acho que vai ser de interesse dela estar melhorando essa questão de energia, né? Que senão só a gente fica no prejuízo, só a população no prejuízo, não. Então eu acho, estou aqui fazendo essa orientação, né, para que procure. Queimou, procure a Energisa. Deu pico de energia, queimou sua geladeira, corra atrás. Vai atrás do seu direito, porque você tem direito da Energisa ressarcir, né? Então vamos seguir isso daí, para que a própria Energisa, né, às vezes com o prejuízo de queimar a televisão, ela ter que retribuir, ter que pagar esse conserto, ter que pagar essa televisão, eles tomam alguma atitude para estar melhorando, né, a nossa energia, porque está vergonhoso, né? Ontem mesmo, para quem estava em casa ontem, várias vezes acabou, voltou, hoje também já repetiu a mesma coisa, né? Então a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar, e aqueles que se sentir lesado também, que queimou o seu eletrodoméstico, que vai lá para eles fazer a perícia, fazer a visita na tua casa, e assim você poder receber, ser ressarcido desse prejuízo. Quanto mais, presidente, é isso que eu tinha para hoje, né? Uma ótima semana a todos, uma boa noite a todos que nos acompanharam pelo Facebook, meu boa noite também, e aqui a todos que nos acompanham aqui, ao professor Zé Cardo, ao Fábio e toda a sua equipe ali da banda municipal, ao Jefferson, ao seu Enio, uma boa noite a todos, aos nobres pares aqui presentes também, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Barriga. Vereadora Márcia. Obrigado, presidente. Presidente, a respeito das queimadas, na última quarta-feira, dia 12/9, eu participei de uma reunião no Sindicato Rural, agradecer o convite, onde estavam os produtores rurais de Alto Taquari, diretoria da Ativos, da usina, diretoria da Brasil Agro e representando o meio ambiente do município de Alto Taquari, onde foram
discutidos os pós e os contras desde quando entrou a usina em nosso município, e o presidente do sindicato, no momento, se comprometeu a fazer uma reunião com o executivo para melhorias, para ver o que acontece, porque agora começa a chuva, ninguém vai lembrar das queimadas. E o ano que vem está aí de novo. Todo ano está aumentando. E ainda no dia, eu presenciei pessoalmente uma queimada na Fazenda Planalto, no município de Mato Grosso do Sul, onde a divisa com o nosso estado. A gente estava fazendo um trabalho da unidade de saúde e nós presenciamos uma queimada. Pelo relatório do Sérgio Agrônomo, na hora que ele nos deu, foi de 2.000 hectares de palhada, onde a população está sendo muito atingida na sua saúde, os animais nos locais e até mesmo a terra onde está sendo queimado, a produção para o outro ano não é a mesma. Então, vamos cobrar, juntamente com o meio ambiente do município, onde na hora a doutora Natália teve que se ausentar, continuou o Hilder. Então, foi um comprometimento para fazermos com o Executivo, juntamente com o Legislativo, produtores rurais e sindicato, e a Defesa Civil do nosso Estado também, para melhorias, como nós não temos um corpo de bombeiro, quem salva na hora são os próprios produtores e o pessoal da usina, que socorre um ao outro. E eu devo uma resposta aos funcionários públicos sobre o RGA e elevação de classe. Essa semana não teve pauta do Tribunal de Contas na Câmara do Tribunal de Contas. E o que é a Câmara? A Câmara é quando os conselheiros substitutos e os conselheiros indicados politicamente se reúnem. Como no nosso Estado os indicados politicamente estão todos afastados, apenas os conselheiros substitutos. E a semana que vem, na quarta-feira, dia 26, segundo o que me passaram hoje de dentro da assessoria do Tribunal de Contas do nosso Estado, vai ser... Nosso processo vai à pauta e talvez a gente vai estar até lá em Cuiabá. Então, aos servidores, se procurarem na sexta-feira, já vai estar Alto Taquari, o número do processo na pauta para outra semana, de RGA e elevação de classe. Posteriormente, agora terá o resultado final e o prefeito vai acatar a decisão do Tribunal de Contas. Obrigado pela presença de todos mais uma vez na nossa sessão. A todos que nos acompanham pelo Facebook e YouTube. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Nego. Obrigado, presidente. Hoje eu quero só agradecer a presença de todos, casos presentes, aqueles que nos acompanham pelo canal do Facebook. Abençoada por Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser, presidente. Obrigado, vereador Nego. Vereador Sinésio. Obrigado, senhor presidente. Hoje eu vou falar de emendas. Alto Taquari esse ano foi agraciado e contemplado com várias emendas. Foi um ano rico de emendas. Vou falar de algumas que eu consegui através do deputado Guilherme Maluf. E acredito que até no começo do ano essas emendas já estão pagas. Uma emenda de R$500 mil para a construção de um centro de reabilitação, onde vai ser construído a antiga delegacia velha, onde era a feira livre lá, né? Outra emenda é o equipamento de informática de R$40 mil que eu consegui para a escola estadual. Também é para sair agora após política. Também é uma academia de ar livre para nós conseguir aqui na Praça Três Poderes aqui, em frente ao fórum, aqui deve ser entre o fórum e a Câmara. Esses são e mais R$200 mil para o esporte, né? Aí vai ser para o esporte. Esse é as emendas do deputado estadual Guilherme Maluf.
Agora vamos para deputado estadual, aliás, federal, e hoje candidato a senador. Wilson Leitão. Na área de saúde, um valor de R$ 189.950, que o dinheiro já está na conta da saúde. Parece que vai comprar uma caminhonete para o PSF da Coacol. Mais uma emenda de R$ 20.000 que ainda não foi paga. Está empenhada, mas não foi paga. Um caminhão basculante trocado no valor de R$ 234.833. Também já está empenhado e publicado. E mais 150 mil que está pago já. E mais algumas coisinhas que já estão nos meus projetos. Seria isso, senhor presidente. Queria desejar uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Sinésio. Vereador Leandro. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que vou ser breve na minha fala hoje. Queria agradecer aos vereadores, aos companheiros, a aprovação do requerimento. Assim que chegar a resposta a esta casa, compartilho com Vossas Excelências e também com toda a população que estiver acompanhando a sessão ou aqueles que se interessar pelo tema. Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Barriga, pela apresentação da indicação da reforma da ponte. É importante a gente frisar que recursos do FETAB tem e não é recursos escassos, não. Tem saldos aí volumosos dos recursos do FETAB, que é também para reparar as estradas vicinais do município, construção de pontes, reformas de pontes, tudo esses recursos do FETAB se enquadra para este fim específico, conforme a indicação de Vossa Excelência. Vamos torcer que o gestor veja com bons olhos sua indicação, atenda a sua indicação, até como Vossa Excelência mesmo cita ali. É um local onde muitas pessoas passam por ali, pecuaristas, agricultores, né? Tinha uma época, uma conversa, queria desviar o trânsito das carretas de cana de dentro do município, iria passar por ali, por aquele entorno ali daquela região. Até agora nada foi concluído, nada foi executado. Parabenizar Vossa Excelência, né, também pela cobrança com relação ao plantio de canas próximo às vias públicas. O vereador Nego, como citou, é uma cobrança antiga, que já vem sendo feita, e infelizmente, muitas das vezes, as pessoas, quando você faz uma cobrança, e às vezes é direcionada a uma grande empresa, como é no caso da Odebrecht, hoje, Ativos, as pessoas entendem que você está criticando a empresa, não quer deixar a empresa trabalhar. Até já ouvi de uma certa pessoa em um determinado local que se essa empresa fechar as portas e tantas pessoas vão ficar desempregadas e tudo mais. Na verdade, não é esse o interesse nosso aqui, mas nós também não podemos, porque é uma grande geradora de emprego, não podemos fechar os olhos também para o impacto social que ela gera no município. Como falei antes, a respeito das queimadas, isso gera um impacto muito grande no município. Pode perceber, é um período que aumenta a demanda de saúde, tudo relacionado à questão do meio ambiente, o ar fica ruim para respirar, o clima fica muito seco. Então, assim, gera inúmeros problemas. Também cobrar aqui do nosso gestor, do prefeito Fábio, que sempre está ali, eu creio, em reunião com o pessoal da Odebrecht, da Ativos, grande parte dos recursos que foram utilizados
na construção da usina são de recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. E parte desses recursos, 2%, eles precisam ser investidos dentro do município. Precisam ser retornados ao município em forma de contrapartidas, justamente pela questão do impacto social que é causado com a construção de uma usina do porte da que foi construída no nosso município. Sou parceiro de Vossa Excelência para continuar nessa demanda, nessa cobrança e torcer que seja resolvido. Como falei aqui em office, né, eu imagino que uma maneira de resolver aquele problema ali é o município transformando, através de projeto de lei, aquela área de zona rural para perímetro urbano. Vai obrigar o proprietário da área, não é o Odebrecht, mas vai forçar o proprietário a transformar aquela região em loteamento e assim, se tiver interesse, ele vende, assim como outras empresas loteadoras têm no nosso município, loteia aquela região e aí eu tenho certeza que vai resolvendo e minimizando o problema. Então seria uma solução, uma parte de solução, mas infelizmente não tem como partir do legislativo, mas sim do executivo, no caso aqui do prefeito, da prefeitura, da sua assessoria, um projeto de lei mudando aquela região. Existe uma cobrança muito grande também aqui da região da saída para Altaraguaia, lá em frente ali ao Sindicato Rural, também já existe muitas cobranças de moradores com relação ao período de colheita ali. Então, assim, são algumas áreas que precisam ser observadas pelo Executivo, analisadas e olhar com bons olhos essas demandas, porque, na verdade, o que o vereador está repassando, muitas das vezes aqui nessa tribuna, é a cobrança que ele ouve na rua do munícipe, na casa onde ele vai, na onde ele passa, no supermercado. Sempre tem alguém cobrando relacionado à fumaça, relacionado à queimada, relacionado a N problemas do nosso município. Então, o vereador ele é um porta-voz, ele está aqui repassando a informação. Então, eu vejo muito assim, quando a negligência da cobrança não está negligenciando o vereador porque é do partido A, do partido B. Está negligenciando uma cobrança que é de toda a municipalidade. Altaquari é um município pequeno, todo mundo encontra todo mundo na rua, no seu dia a dia, e existe cobranças, demandas e muitas demandas. Então, nós somos apoiadores de que a gestão seja em ação, assim como é o slogan, que a gestão realmente ela esteja agindo nesses sentidos também. Nós estamos vendo várias frentes em outros setores, em vários setores, mas também é necessário que não feche os olhos para essa questão do meio ambiente, que é uma questão muito importante também do nosso município, visto que Altaquari é um grande divisor de águas, a nascente do rio Taquari, nascente do Araguaia, que são afluentes de grandes rios importantes aí do nosso país. Então nós não podemos fechar os olhos. Nós temos grandes problemas seríssimos do rio Taquari. Para quem conhece um pouco mais desse importante rio, há poucos quilômetros abaixo aqui, assoreamentos, né, o rio está pedindo socorro. E isso através da degradação ambiental, do mau uso. E eu falo sempre assim, nós temos que cuidar do meio ambiente pensando também nas futuras gerações. Nós não podemos pensar só em nós. Nós já estamos com problema no abastecimento de água, agora com o período de chuva eu creio que vai dar uma normalizada, mas já é um grande reflexo de tudo isso, senhor presidente, que nós estamos vivenciando. Nós temos o nosso lixão municipal, não podemos também fechar os olhos para aquilo ali. Ali, se você perfurar ali o lençol freático, é muito raso ali naquela região, e onde se usa ali para aterro sanitário, chorume, os dejetos do lixo estão ali contaminando o nosso lençol freático. Então nós temos que
pensar para frente. Não posso pensar só em mim que estou vivendo neste tempo. Talvez amanhã não estou mais aqui, mas meus filhos, meus netos estarão, enfim, os filhos, os netos de vocês também estarão. Então é necessário a gente pensar sempre nessas questões, pensando nas gerações que irão vir. Senhor presidente, no mais, seria isso, só agradecer a todos os companheiros por mais uma sessão, agradecer ao pessoal da banda, sempre está se fazendo presente, maestro Fábio, em seu nome cumprimento todos os integrantes da banda, Fábio. Faça sempre isso. Isso demonstra democracia, demonstra interesse pelas questões públicas, né? Muito difícil, é diferente de quando a Câmara lota quando há interesses difusos, ou seja, a Câmara lota quando tem interesse naquilo que está sendo discutido, naquilo que está sendo votado aqui. E a gente tem visto isso por parte de você, por parte do Jefferson, que sempre está vindo, por parte do professor José Carlos, que está sempre participando das sessões, independentemente das matérias que estão sendo aqui colocadas em discussão. Isso demonstra que tem interesse pelo acompanhamento das ações públicas do Legislativo e também do Poder Executivo. Obrigado vocês. Vocês representam aqui a sociedade de Alto Taquari, quiçá que essas cadeiras não tivessem lugar para mais pessoas também estar aqui sentadas acompanhando, né? A gente vê, as pessoas criticam muito, mas também participam muito pouco do dia a dia, da vida pública do seu município. E a gente sempre diz isso, eleição não é só mandato, não é só aqui de 4 em 4 anos que você obtém ele. Você obtém o seu mandato no dia a dia, é todos os dias, é na rua, é conversando com as pessoas, é dialogando com as pessoas, e, enfim, e isso muitas das vezes a população critica por não acompanhar. E a gente vê que peca muito nisso. Participa da eleição só de 4 em 4 anos. Por isso, muitas das vezes, que a situação do nosso país se encontra da maneira que está. Agora nós estamos em período eleitoral novamente, que cada cidadão ele possa pensar, repensar, analisar, avaliar as propostas de todos aqueles que estão aí. Tem muita gente que está defendendo a tese de que tem que renovar. Eu acho que tem que renovar sim, mas tem muitas pessoas boas que precisam continuar fazendo o trabalho bom que vem fazendo pelo município, pelo Estado e também pela nossa nação. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Leandro. Em todos os segmentos, nós temos boas pessoas que devem dar continuidade e também pessoas que recebem oportunidades e não dão valor e não fazem jus pelos seus cargos assumidos, tanto na vida pública quanto na vida particular. A sessão nossa foi bastante produtiva, votação de um projeto e requerimentos, muitas cobranças nós estamos percebendo aí. As cobranças são rotineiras, o nosso município, como eu sempre venho falando, tem suas deficiências nos diversos setores. Por muitas vezes as cobranças aqui são feitas e sequer são ouvidas ou atendidas por parte do Executivo. Nós aqui, enquanto vereadores, ficamos um tanto quanto reféns, não podemos executar. E nós estamos aqui vendo e cobrando, falando em reuniões de possíveis ações que serão feitas pelo Executivo, de possíveis ações. Sempre nós estamos aqui trazendo informações de possíveis ações. Nada de concreto, nada de efetivo, nada realmente acontece. São muitos discursos, muitas conversas e muitas informações desencontradas. E o município está aí. Sempre, volto a dizer aqui, com um orçamento muito gordo, mas sempre deixando a desejar nos seus diferentes pontos, nos seus diferentes setores, fazendo o mínimo necessário para que não deixe ficar ainda mais prejudicado. E com relação à nossa política, mais uma vez, a instabilidade política está em nosso município, né? Semana passada agora nós presenciamos aí uma série de ações propostas pelo Ministério Público por atos de improbidade administrativa cometidos pelo nosso prefeito. Eu falo isso, pois tenho que falar também, quando fui prefeito, quando deixei a prefeitura,
procuraram por inúmeras vezes e ainda continuam procurando possíveis atos de improbidade. Um dos atos que eles denunciaram no Tribunal de Contas e estão prejudicando até hoje os funcionários públicos é a suspensão do RGA. Sentaram lá com o corpo jurídico, toda uma equipe preparada para administrar o nosso município, pessoas preparadas, que têm um conhecimento, e vamos denunciar o Ivan no Tribunal de Contas, que ele cometeu um ato de improbidade administrativa em nosso município. Concedeu o RGA aos funcionários. Infelizes foram eles que não sabem que o ato da elevação, da progressão e da colocação do RGA é uma obrigação, é feita por lei. Todos os anos nós devemos fazer o RGA. A vereadora Márcia, mais uma vez, falou que possivelmente entrará em pauta. Quem dá essa garantia é uma coisa do ano passado, nós estamos aqui finalizando esse ano e quem sabe, possivelmente vai entrar. Então eu estou aqui falando, pois no primeiro mês, são 4 processos aqui, por atos improbos, atos de improbidade administrativa, atos de erros administrativos por parte do prefeito. Agora, o Ministério Público encaminhou ao juiz, ao nosso fórum. Cabe agora ao juiz avaliar e sentenciar. Pode sim o juiz anular o ato, os 4 atos de improbidade. Mas eu quero aqui dizer, pois as pessoas ainda estão me perseguindo e tentando me prejudicar. E estão esquecendo de fazer o dever de casa. O município está aí. Volto aqui a falar. Deixando a desejar em diversos departamentos, em diversos setores. Muitas pessoas fazendo política para si próprio, para o seu grupo político, esquecendo do coletivo, esquecendo da população, que na sua grande maioria é humilde, não tem um grau de escolaridade, não tem esclarecimento, não tem bons salários, dependem exclusivamente, na sua grande maioria, de uma saúde pública, de uma educação pública municipal até certo ponto. E a equipe que está aí tomando conta fala que está 100%, que está tudo acontecendo normalmente, que é assim que tem que ser. Nós estamos aqui diante de 4 atos possíveis de improbidade administrativa. Então nós vamos aí esperar para ver o que acontece essa semana, para ver se novos projetos ou novos processos aparecem publicamente, pois no despacho aqui fala por parte do Dr. João Ribeiro da Mota que ainda, além de outros que surgirão certamente, um parágrafo que está aqui, atos de improbidade administrativa, além de outros que poderão surgir certamente. Então o Ministério Público deve ter informações concretas para poder escrever isso aqui em um processo que está no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Então, nós vamos aguardar aí para ver os novos capítulos. Sempre falo isso, pois fui bastante perseguido e ainda sou bastante criticado pelo grupo político, que é muito inteligente, é muito capacitado, que está administrando nosso município e está aqui respondendo por atos de improbidade administrativa. Seria isso, agradecer a todos os vereadores, a todos aqui que se fazem presentes, Maestro Fabão, a todos os componentes da banda de percussão, professor e diretor José Carlos, que está aqui presente praticamente todas as sessões, nosso amigo Jefão, meu pai, seu Enio, a esposa do companheiro Nego, e a todos que estão nos acompanhando aí, fielmente também através das redes sociais, que nós temos aí um alcance muito grande através do Facebook e do YouTube. Obrigado a todos que nos acompanharam, sessão encerrada.